Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Ações para Renda Passiva e no vídeo de hoje eu vou comentar as quatro maiores posições que eu tenho em ações, três delas de segmentos perenes que já tem um certo histórico de pagamento de dividendos e uma delas que tem uma boa projeção segundo os analistas para esse ano de 2025. Vou até passar para vocês aqui os números atuais dessas empresas e a projeção que o mercado tem aí para esse ano em termos de dividendos e também de PL. Além disso, passando para vocês um pouco de como se encontra hoje o meu portfólio e as expectativas e oportunidades que eu estou de olho para esse curto a médio prazo. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não se esquece o like. Também deixa aí nos comentários quais são as quatro maiores posições que você tem em ações aí, se são empresas voltadas aí para pagamento de dividendos ou se você está de olho em ações mais para crescimento. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui primeiro para a formação do meu portfólio. Hoje eu tenho 42% da minha carteira em ações, 42,19%. A grande maioria hoje são empresas pagadoras de dividendos. Eu tenho uma meta de ter 15 ações, 10 empresas, ou melhor, 11 empresas são empresas perenes, empresas para carrego, empresas que têm um certo histórico aí de pagar dividendos. E quatro ações são para buscar ali oportunidades de curto prazo para ganho de capital, dependendo especialmente aí da melhora do mercado. São empresas que têm uma posição um pouco menor, exatamente por essa volatilidade maior que ela tem. Além disso, eu tenho 19,15% em fundos imobiliários. A minha posição em FIINFRA hoje é 24,64%, embora o canal aqui é bastante focado na parte das ações, tanto para fundos imobiliários quanto FINFRAs, os preços ainda estão bastante interessantes. Você consegue encontrar hoje, especialmente olhando aí para FINFRA, ativos com IPCA mais 13, IPCA mais 14 de carrego, já que hoje estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial. Então, me chama a atenção esses dois segmentos e por isso representam bastante da minha carteira. Outro ponto que me faz alocar capital em FINFRA e fundo imobiliário é a geração de caixa mensal. Enquanto nem todas as ações pagam de forma mensal, a grande maioria, na realidade, é de forma trimestral ou semestral. Os fundos imobiliários têm essa renda recorrente aí que ajuda para que você possa aproveitar a oportunidade, já que nem sempre a gente tem caixa disponível para poder fazer aportes. Outra coisa que eu tenho aqui bastante na minha carteira é renda fixa. Por que que eu tenho tanto de renda fixa na minha carteira, já que a renda variável está tão atraente hoje? Porque eu tenho como meta, pelo menos essa é a minha estratégia, buscar em torno de 15% ao ano, de 15 a 20% de retorno. Bater essa meta é bastante difícil mesmo. Se você for pegar os grandes investidores, pouca gente consegue ter um retorno de mais de 15% ao ano. E como hoje, ou pelo menos até poucos dias, aí, até poucas semanas, você tinha disponível vários CDBs de bancos aí com garantia do FGC, já que eu tenho um patrimônio pequeno, que te remuneravam em torno de 15, 16% ao ano, eu vi a oportunidade nisso aí e acabei montando posição, comprando vários ativos aí, vários CDBs, como eu estou dentro aí da garantia do FGC, e hoje representa 31%. Eu fiquei no pré-fixado devido aí essa parte de ter meta para ter retorno de 15% ao ano. Como o pré já é 15% ao ano, embora tenha a inflação que tem que descontar, mas tirando a parte da inflação, já que a meta da carteira é buscar em torno de 15%, eu acabei montando essa posição devido à segurança com um retorno bastante atraente. Então essa é a situação hoje do meu portfólio em termos de diversificação aí por segmentos. Agora vindo aqui para a composição da minha carteira, as maiores posições que eu tenho, eu quero começar pelo quarto ativo aqui que eu tenho dentro do portfólio, que é a WIS, 3,34% do meu patrimônio, tá na WIS. A WIS 3 é o código dela. A WIS é uma empresa aí, é uma corretora de seguros. Por que que eu não tenho a seguradora, por exemplo, a BB Seguridade e Caixa Seguridade? Porque a BB Seguridade, que embora hoje está num preço bem atraente, eu já tenho ações do Banco do Brasil. E eu não fiquei tão interessado em correr o risco Banco do Brasil e BB Seguridade. Acabei optando pelo Banco do Brasil, que hoje para mim tem um preço muito mais atraente do que a BB Seguridade. A Caixa Seguridade, que é uma opção que eu tenho bastante interesse em ter na carteira, mas o preço dela hoje é negociado a mais ou menos 10, 11 vezes lucro. Não é um preço assim tão baixo. Então a WIS hoje, que é voltada aí para a parte de seguros, embora seja uma corretora, ela não vai correr o risco do seguro em si assim. Hoje ela é negociada a um PL bastante atraente. Paga sempre dividendos, embora não é de forma trimestral, seria bem interessante se a empresa pagasse de forma trimestral, mas só para vocês terem noção, o preço-alvo da WIS é R$ 8,67 que os analistas têm, 43% de upside. Se você pega aqui os números da empresa hoje, ela tem um ROI de 30%, 29,99,
lucro por ação de R$ 1,12 nos últimos 12 meses, PL de 5,37%, dividendo de 4% aí nos últimos 12 meses, até trazendo para vocês a projeção do mercado. A empresa é negociada para esse ano 2025, 4,2 vezes lucro e 7% de dividendo é o esperado. Então é um patamar bastante elevado. Opa, deixa eu compartilhar aqui que eu acabei me esquecendo. Os indicadores da WIS é um preço hoje bastante atraente. Eu poderia comprar a corretora, ou melhor, poderia comprar ali a Caixa Seguridade com 10 vezes lucro? Poderia, mas a Wiz, que é de certa forma do mesmo segmento, hoje está sendo negociada a 4 vezes lucro. Então, por ter um preço mais atraente, embora aí a Wiz tenha aí seus pontos de atenção em relação à alavancagem, crescimento e tudo mais, mas o PL dela hoje é bastante atraente e a empresa já tem um certo histórico de pagamento de dividendos. Assim que eles aliviarem ali a alavancagem, eles têm uma amortização importante para fazer esse ano de 25. Assim que resolverem isso, a administração já comentou que tem interesse em aumentar o payout. Isso pode ajudar bastante aí até na valorização das ações. A próxima empresa aqui que eu quero destacar para vocês que eu tenho posição é a Celesc. Como vocês podem ver, eu não tenho tanto na minha carteira empresas tão destacadas pelo mercado. Eu não tenho aí no meu patrimônio as queridinhas pelos investidores. Por exemplo, Taesa, Transmissão Paulista. Por que que eu não tenho essas? A mesma questão que eu falei da WIS, preço-lucro. A Celesc é uma empresa aí do segmento de energia. Quando a gente pega aqui os números da empresa, liquidez é um ponto de atenção se você tem muito dinheiro. Se você não tem, é um pequeno investidor, não é problema, mas se você tem muito dinheiro, isso é um ponto de atenção. Mas vocês podem ver aqui, a empresa hoje é negociada abaixo do seu VP, 0,92. Se você olha aí, a maioria das empresas elétricas são negociadas acima. Uma das razões aqui também é pelo dedo do governo. Hoje a empresa é negociada a 4,6 vezes lucro. É um preço-lucro bastante atraente também. Você tem aí hoje uma empresa elétrica abaixo de 5 vezes, tem a CEMIG, que é bem interessante, mas o contrato da CEMIG é um pouco mais curto, e o dividendo da Celesc também é bastante atraente. É uma empresa que já tem aí um certo histórico em pagamento de dividendos, até pegando aqui para vocês o histórico e anualizando aqui, que fica mais prático em vez de forma trimestral. Vocês podem ver aqui, em 2021 ela pagou R$ 4,73, R$ 5,13 em 2022, R$ 6,17 em 2023, R$ 6,25 em 2024. Então perceba o crescimento que você vai tendo aqui nos dividendos dessa empresa, que já tem esse histórico aí de pagar bons resultados. E como hoje ela é negociada a um valor abaixo do seu VP, se a gente olha aqui, por exemplo, o ROI dela ficando próximo a 20%. Então essa é a terceira maior posição que eu tenho dentro do meu patrimônio, devido aí a ter esse preço bem atraente com esse histórico de pagamento de dividendos. Outra do mesmo segmento, bem fora do radar, é a EQPA3. Hoje eu tenho 4,63% do meu patrimônio nela. A EQPA é a Equatorial Distribuidora de Energia do Paraná, ou melhor, do Pará. Essa empresa faz parte aí do grupo Equatorial, que você pode até olhar porque que eu não comprei Equatorial e fique, por que eu não, em vez de comprar a EQPA, eu não comprei a Equatorial, que estou comprando o grupo todo ali, que é mais vantagem. E a questão é o mesmo, que é preço-lucro. A Equatorial é negociada a mais ou menos 10 vezes lucro, eu tenho a EQPA sendo negociada a 5,9 vezes, tendo a Equatorial, que é uma empresa aí que trabalha muito bem, que tem uma gestão muito boa. Então eu tenho um preço-lucro mais baixo comparado à Equatorial, o que é a Hold. Aqui vocês podem ver, por exemplo, o exagero de ROI dela de 50%. É uma empresa que vem tendo ali seu crescimento nos lucros. Quando a gente pega aqui o histórico, 2021, 46 centavos, 2020, 33 centavos, 2021, 46, 70 centavos em 2022, R$ 1,01 em 2023 e 2024 ficou em 94 centavos. 2025 vamos ver como será os resultados que a empresa vai apresentar. Mas se ela manter esse mesmo nível, sem nenhum crescimento de patrimônio aí, de lucro dela, 6 vezes é um patamar bastante atraente. Então, a Equatorial, eu tenho a EQPA melhor aqui, eu tenho por essa razão. Até tinha um certo interesse em comprar a Equatorial, porque eu acho um preço bem atraente, é mais diversificada, mas o preço-lucro da EQPA me fez acabar escolhendo ela. E a maior posição que eu tenho hoje no meu patrimônio é a Brava Energia. Das quatro, três são pagadoras de dividendos, como eu citei no início do vídeo,
Eu tenho aqui a Wiz, que geralmente paga uma vez por ano, anuncia melhor uma vez por ano e paga aí 2, 3 vezes por ano. A Celesc, que paga bons dividendos. A EQPA também paga dividendos sempre, só nos últimos 12 meses que acabou tendo um resultado um pouco menor. E a Brava Energia ainda não paga bons dividendos, mas a projeção do mercado é bastante interessante. É uma empresa com risco um pouco maior devido a duas coisas: segmento de petróleo, commodity, de você ter aquela questão de que o preço a empresa pode ser a melhor gestão, mas se a commodity não vai bem, não faz diferença ali o quanto que a empresa é boa, o resultado dela vai ser ruim, então tem esse risco. A Brava Energia é a junção da Enalta e da 3R Petróleo. Só que a junção das duas melhorou bastante a diversificação do patrimônio dela, reduz ali o risco de alavancagem. A empresa já está produzindo ali 70, 80 mil barris por dia e nesse ano 2025, se ela se manter nesse nível aí de produção de petróleo, vai ser uma empresa negociada a um preço bastante atraente. Por isso que eu acabei montando uma bela de uma posição de 15% do meu patrimônio. É uma estratégia mais arriscada de fato, vem trazendo aqui um impacto negativo grande na minha carteira. Nesse último mês, em torno de 14%, eu tenho um preço médio ali na faixa dos 21, R$ 22. Só que a projeção do mercado, só para vocês terem noção aqui, o preço-alvo que o mercado tem para a Brava Energia, já com a atualização aqui recente, é de R$ 33,35, 77% de upside. 11 analistas recomendam a Brava, analisam a Brava. Um recomenda manutenção, 10 recomendam compra, ninguém recomenda venda. Exatamente por conta dessa situação de preço aí da produção que ela vem fazendo. Isso deve ajudar bastante os números dela. É uma empresa alavancada de curto prazo, mas fazendo essa movimentação aí de melhora dos postos de petróleo, a gente deve ver uma redução da alavancagem rápida e a gestão já falou que tem interesse em pagar dividendos logo. Vocês podem ver que hoje ela é negociada abaixo do seu VP, embora não é um indicador que eu olho muito aqui para empresas, mas só para vocês terem noção que hoje ela tem um desconto grande olhando isso, e a projeção do mercado para esse ano 2025 é de 2 vezes, 2,2 vezes preço-lucro. É um nível bastante baixo. Você tem aí, por exemplo, a Petrobras, que é uma empresa que tem 100% o dedo do governo ali, de certa forma, é negociada a 4, 5 vezes lucro. A Brava tem aqui 2 vezes. O mercado projeta 8% de yield para esse ano 2025 e 24% de dividendo para 2026. Então dá para ver por que eu acabei optando por montar essa posição na Brava Energia em vez de, por exemplo, a Petrobras. Tenho interesse em reduzir posição nela futuramente quando a empresa reduzir aí, quando se ela subir, né, que é o que eu espero, né, se ela performar bem, R$ 30, R$ 35, talvez eu tenha interesse em reduzir posição. Enquanto isso, eu mantenho minha posição aí tranquilamente na Brava Energia. E Proventos aqui para a gente fechar, aqui o histórico de rendimentos que eu venho recebendo é o que eu falei para vocês ali no início, de que eu tenho uma posição em fundos imobiliários por conta disso. Todo mês está caindo dividendo, me ajuda aí no reinvestimento, em oportunidades que surgir, eu já tenho um pouco de caixa para poder utilizar. É isso. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$ 5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço-teto de diversas ações, identificando a margem de segurança. E o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.